A fotografia é uma ferramenta que aquece a memória. Também é um documento valioso que conecta gerações. Os aparelhos fotográficos vêm evoluindo freneticamente. Câmeras menores para caber na palma da mão, ou até mesmo câmeras que em seu ocular obedece o movimento do olho. Meu nome é Amanda Bambu, sou nordestina, fotógrafa e artista visual alagoana. Divido essa terra com grandes artistas. Você tem que começar de algum lugar. Quando eu comecei, ninguém me deu tapinha nas costas e disse, vai dar tudo certo. Pelo contrário, né? Ninguém acreditava em nada. Até o meado do século XIX, essa fotografia do negro, ela não tinha identidade do negro. Né? Ela era uma fotografia feita por pessoas brancas, de origem europeia, na maioria das vezes, e contemporaneamente ainda hoje isso é muito marcante. Você vê muito trabalho com representação de cultura afro feita por brancos e muitas das vezes extremamente valorizada quando é feita por essas pessoas, mas quando é feita por a gente não tem valor nenhum. Claro que tem muita gente que faz isso com boa vontade, faz porque gosta de fazer e porque ama trabalhar com essa temática, mas se a gente pegar as fotografias de meados do século XIX, até, por exemplo, início do século XX, você vai ver muita fotografia, aqui exemplo de Maceió, por exemplo, muita fotografia de pretos e pretas na Rua do Comércio, lá no Jaraguá, mas você não sabe quem é, não tem identidade, sabe? Então a galera fez, a galera retratou, mas não teve nenhum cuidado, por exemplo, de saber quem são essas pessoas. A narrativa da fotografia preta, feita por essa galera, é uma narrativa ainda de miserabilidade, uma narrativa ainda de colocar esse sujeito ainda nas margens, né? De retratar esse sujeito, muitas das vezes sem a autorização desse sujeito. Né? Então a construção, por exemplo, no meados do século XIX, se levava esse preto para o estúdio fazer essa fotografia que vai virar cartão de visita, que vai virar mercadoria, que vai ser vendida e os caras vão ganhar com isso, enquanto o preto que foi fotografado nem sabe para que está servindo aquilo ali. A minha exposição de Banzo no ano passado eu tive que fazer com o dinheiro do meu bolso e do bolso do meu namorado. Tipo, a gente terminou de pagar agora. O Banzo foi um trabalho que foi vencedor da microbolsa de fotojornalismo do El País em 2020, com o tema sobre o negro na pandemia, que gerou um fotolivro e que gerou também a exposição no ano passado. Mas a gente teve uma dificuldade imensa de conseguir espaço, de conseguir patrocínio, de conseguir qualquer coisa que a gente precisava, a gente não tinha condições de conseguir, porque ninguém abria a porta. Não aceitando, mas eu entendo que isso é parte de um processo, de uma sociedade onde pessoas como eu, preta, tiveram durante vários séculos o direito de liberdade, por exemplo, cerceado. Né? Então é uma sociedade de apenas 130 anos que aboliu a escravidão e que isso é reflexo dela, sabe? Então tem espaços que não foram feitos para mim. Eu tenho conseguido trazer para a minha fotografia aquilo que talvez muita gente não consiga fazer, sabe? Que é aquilo que gosta. E eu acredito que nos últimos 2 anos, eu tenho rompido essa bolha com meus autorretratos, porque eu consigo falar sobre coisas que eu não conseguia falar antes, por exemplo, em lugar nenhum. Então, minha fotografia hoje, ela fala sobre dores, tristezas, angústias, sofrimento, mas ao mesmo tempo fala sobre resistência, fala sobre esperança. Né? Então, hoje eu tenho um cuidado muito grande de quando eu vou fazer um material, uma série, entender o que eu quero trazer naquela narrativa, né? Então, meus autorretratos, eles têm essa pegada, né? De falar sobre o que eu sinto enquanto negro, mas também o que eu sinto enquanto cidadão brasileiro, o que eu sinto enquanto uma pessoa que ainda no século XXI, em 2022, sai e é olhado diferente por quem eu sou. Banzo foi uma ferida que eu toquei, né? Então eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade
na frente do supermercado, embalando compra, porque eu era obrigado para poder ajudar em casa e tal. Então, Banzo eu falo sobre isso, né? Sobre essas dores de ter que, sabe, acordar de 5 da manhã e ir lá fazer esse trabalho que eu não queria fazer, e aí entender que eu precisava fazer também, né? Porque eu estava naquele local que eu não queria estar, mas eu estava naquele local. Então, os tecidos que eu jogo em cima de mim talvez sejam uma metáfora desse ser ainda que precisa se esconder para poder sobreviver, sabe? Para poder caminhar, entrar nos lugares e não ser incomodado e sabe? Também é meio que essa metáfora, esse tecido que eu trabalho muito com ele, seja essa ideia, né? Também desse corpo machucado, que não quer ser mostrado, que tem medo também de ser mais machucado ainda. Mas tem um trabalho fora esse, que é um trabalho antigo, que é o trabalho de fotografia de rua, que eu gosto muito, que é o Maceió Urbano. Uma das fotos foi capa da revista Graciliano Ramos, a edição comemorativa de 200 anos, em 2016. É um trabalho pouco comentado, mas assim, é um trabalho que eu estava revisitando ele esses dias e tem muita coisa assim que eu aprendi com ele, sabe? Não só a questão técnica, mas a questão de eu entender que, tipo, você tem que começar de algum lugar. Quando eu comecei, ninguém me deu tapinha nas costas e disse, vai dar tudo certo. Tá, pelo contrário, né? Ninguém acreditava em nada. A fotografia alagoana, ela tem um leque bastante significativo de temas, de narrativas, de trabalhos. Eu entendo que ainda precisamos de mais representatividade feminina na fotografia. A gente tem dificuldade de ter as mulheres na fotografia ali representadas, aparecendo, né? Eu acho que ainda é uma fotografia muito heterocentrada, branca, elitista. Ainda é uma fotografia. Tem que ser dito isso, sabe? Os espaços, os grandes espaços, os editais, as coisas sempre estão pegando essa galera e dando visibilidade que essa galera tem há décadas. E ótimo, maravilha o trabalho dos caras. São trabalhos bons, são trabalhos, né, que tem um peso e tal, mas tem que olhar para o macro, sabe? Tem a periferia com ótimos fotógrafos que não são vistos. Inclusive, eu tenho dificuldade de achar esses fotógrafos porque não são vistos. Por que sabe, não fomentar isso, né? Não aumentar isso, esses outros olhares? Porque, sabe, tem outros olhares, né? Trazer o olhar do cara periférico a partir da narrativa dele, cara. Sabe? Aí tem Consciência Negra, ele traz um negro para fazer o Dia da Mulher, ele traz uma mulher fotógrafa. Não, pô, o negro, a mulher, o periférico, ele está produzindo ali o ano inteiro, sabe? Ele não se produz só em novembro ou no Dia da Mulher, sabe? Então, como é que a gente faz para trazer essa galera? Entendeu? Como é que esses concursos chegam para essa galera? Como é que isso... políticas, né, culturais para isso, né? Para buscar esses novos olhares, esses novos artistas, né?